Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana e hoje eu vou falar sobre dois quadrinhos que eu li e eu recomendo para as pessoas que querem aprender mais sobre a Segunda Guerra Mundial e como foi o nazismo e tal. Bem, eu estava vendo a revista de atualidade do segundo semestre de 2013 e acabei me deparando com um artigo falando sobre alguns quadrinhos que eu poderia ler para poder estudar mais sobre a Guerra Mundial. Acabei ficando interessada, fui lá na Saraiva para ver o preço e acabei comprando, obviamente. Bem, o primeiro deles é Segredo de Família, do autor Eric Elwell. Bem, conta a história de um garoto que ele vai lá pra casa da avó dele procurar algo pra vender. Porque tá tipo um daqueles dias assim que ele quer. Eu não sei explicar direito. É tipo um festival que vai ter e ele quer vender alguma coisa pra poder conseguir dinheiro, já que todo mundo tá fazendo isso. Aí ele descobre um livro de recortes lá no porão lá da casa da avó dele. Falando sobre o negócio da Segunda Guerra Mundial, ele fica meio entretido e desce e vai conversar com a avó. O livro desperta memórias dolorosas na senhora e a leva a contar pela primeira vez como foi ser uma menina em Amsterdã, durante a ocupação alemã da Holanda, e sobre a perda de sua melhor amiga. Então, basicamente, a avó, ela viveu esse período que ela estava lá na Segunda Guerra e como isso afetou ela, e afetou não só ela, mas os familiares e toda a população que estava vivendo na Holanda naquele período. Aí ela começa a relembrar a história, começa a contar pro neto e tal, faz uma descoberta, assim, surpreendente no final do livro. Eu não vou contar, porque senão vai perder a graça, ninguém vai querer ler, né? E eu não tô, tipo, fazendo basicamente uma resenha sobre o livro pra as pessoas não lerem. É mais pra vocês se entreterem e ficarem mais curiosos pra saber o que vocês querem e tal. Se vocês querem mesmo ler o livro, sabe? Porque às vezes você ouve falar de um livro e você não sabe direito do que se trata e acaba perdendo um interesse, assim, só pelo nome e tal, pela capa, e eu não acho muito legal isso. Bem, ele acaba se envolvendo com a avó nessa história e ela começa a contar desde os primeiros passos, como era difícil, tantas pessoas que eram judias naquela época, quanto as pessoas que não eram judias. Porque aquelas que não eram judias, mesmo não sendo a favor de Hitler, que não querendo, tipo, sabe, provocar a morte de judeus e tal, ou ter aquele tal do racismo, preconceito e tal, realmente não puderam se safar também, porque senão ir contra o regime era basicamente você está com a gente ou então se você não está com a gente, você está contra nós. Basicamente isso. E o livro vai se desenrolando disso. Ela era tipo uma garota de 16 anos, se eu não me engano. Por aí, 16 anos. Ela e a amiga dela é judia, no caso. E a família dela foge da Alemanha, dessa amiga, foge da Alemanha para poder ir para a Holanda para poder tentar fugir do nazismo, só que acaba percebendo que o nazismo na verdade está se instalando pelo mundo todo, basicamente. Bem, então, esse é mais ou menos a resenha do Segredo da Família, de família. O segundo quadrinho, que seria basicamente depois desse, como se fosse uma continuação da história, é A Busca. É do mesmo autor, só que agora tem outras pessoas e tal. E o livro é bem interessante porque é todo em quadrinhos, é fácil de ler, você não cansa a vista. Eu achei super interessante. Eu não sei. Basicamente, até pessoa que é mais preguiçosa, que nem eu, que não sou muito daquelas que, vou sentar, pegar um livro grosso pra ler, tentar entender todas as palavras. Eu consegui ler, tranquilo. Isso aqui, uma tardezinha aí, você lê os dois. Bem, basicamente, o segundo conta a história da pequena Esther, que é essa menina na capa. Ela é a garota de 16 anos, que é a melhor amiga dessa senhora, e ela basicamente conta como é que foi viver na Alemanha nesse período, um trecho somente, e como foi essa mudança para ela poder fugir da Alemanha durante o nazismo. Aí conta quando o Hitler sobe ao poder e como a rotina dela e dos outros judeus se transforma. Agora aqui já é mais do ponto de vista dos judeus, não das pessoas que não eram judias. O outro já vai mais pelo outro ponto de vista. E conta, tipo, todas as coisas que ela teve que passar, que os pais foram presos, que ela não conseguia arrumar uma moradia decente, porque ninguém queria abrigar os judeus, porque basicamente se você ajudasse um judeu, você era considerado um traidor e sofria penalidades, como, sabe, morte. Ninguém gosta disso, com certeza. E conta como é que foi esse período dessa fuga dela. Tanto que o livro se chama A Busca.
pra poder mostrar aí no final, né? Tem uma outra descoberta interessante, bem interessante, na verdade, que eu também não vou falar, porque senão vai estragar. Mas basicamente é isso. Então, gente, por favor, leiam O Segredo de Família e A Busca. Eu vou colocar aqui embaixo todos os comentários, a resenha, tudo que vocês quiserem saber mais sobre o livro. É só um pequeno trecho que eu tô falando aqui agora. Se vocês quiserem saber mais, é só ler aqui embaixo. Comprem o livro. Não tô fazendo propaganda pra ganhar dinheiro, não estou ganhando nada com isso. Mas é porque realmente eu achei que era interessante, muito mais para as pessoas que querem fazer o Enem e queriam algum livro para poder saber mais como é que foi o período da Segunda Guerra Mundial. E não só aquela coisa básica que a gente vê nas aulas de história. Então, obrigada, hein? Tchau, tchau.